Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Andresa Diniz e aqui é um espaço de cura, de fé e de identidade. Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje que o Senhor colocou no meu coração e quando eu ali falou muito comigo, né? Fala sobre os objetos, o comportamento, situações, pessoas que nos levam a pecar e isso nos afasta da presença do Senhor. Isso faz com que a presença do Senhor não esteja mais com a gente. E que acontece que quando nós temos ídolos no nosso coração, os ídolos ocultos, que nós não, até mesmo não temos conhecimento, né? Isso faz com que cada vez mais nos afastemos da presença do Senhor. Eu quero ler para vocês lá em Êxodo 33, quando fala, na verdade, o Senhor, quando o Senhor chama Moisés para subir ao monte, né, para ali falar sobre a lei para eles, que ele queria que Moisés escrevesse, né? Vendo o povo de Israel que Moisés demorava para descer, eles foram até Arão, foram pedir para que Arão esculpisse um Deus para que eles pudessem ter alguém para adorar, né? Ter ao que adorar para ser o Deus deles. E aí Arão pediu para que eles trouxessem acessórios de ouro, né? Como brinco, braceletes. E o povo trouxe esses acessórios para ele. E Arão esculpiu um bezerro, né? E aí fizeram desse bezerro de ouro o seu Deus. E o Senhor se irou muito com o povo de Israel. Né? O Senhor ficou tão irado que mandou Moisés descer. Né? Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Né? E esse foi o tempo que levou o povo de Israel a pensar que havia acontecido alguma coisa com Moisés, porque ele não descia, não voltava. E a necessidade de ter alguém ali para que pudesse conduzi-los, né? Para que pudesse guiá-los, eram tão grandes ao ponto deles quererem esculpir um Deus falso, que não tem vida, que não tem nenhum poder para operar, né, maravilhas e sinais como eles mesmos já tinham provado no caminho, né, no deserto, quando saíram do Egito. Né? E eu vou ler para vocês aqui, isso do 33. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Que aí o Senhor tinha pedido aqui para Moisés, depois desse episódio, né, o Senhor pediu para que, na verdade, Deus ia destruir o povo de Israel, mas Moisés se levantou, orou, né, pediu em favor pediu o favor do Senhor sobre o povo de Israel. O Senhor ouviu a oração de Moisés, mas ainda assim, mesmo assim, o Senhor feriu o povo com uma praga, né? O Senhor ficou tão irado porque o povo de Israel, veja bem, o povo de Israel viu sinais e maravilhas, ainda mesmo no Egito, quando o Senhor foi lá para libertá-los. E ainda assim, Israel quis fazer o seu próprio Deus, né? Quis ter algo que eles pudessem ver, né? Adorar. E o Senhor ficou tão irado que o Senhor falou assim para Moisés: vão para a terra, Êxodo 33, capítulo 3. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado. E eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum. Depois que o Senhor falou que não iria com eles, Deus mandou: vai para a terra onde há leite e mel, mas eu mesmo não irei com vocês, porque eu destruiria vocês no caminho. Então, quando o povo ouviu essas palavras, começou a chorar. Eu imagino que eles devem ter chorado desesperadamente, porque já tinham visto sinais e maravilhas do Senhor. Eles comeram o pão do céu, que o Senhor fez cair do céu, beberam da água que foi jorrar da rocha, mas ainda assim se voltaram contra Deus, fazendo aquilo que Deus abomina. E aí, no meio do caminho, o Senhor falou assim: eu não vou com vocês. É como se Deus estivesse falando: até aqui eu caminhei com vocês. Até aqui
Vocês provaram dos meus sinais, dos meus milagres, viram as minhas maravilhas. E ainda assim foram desobedientes. E ainda assim fizeram aquilo que eu reprovo. Então eu não irei mais com vocês. Imagina ouvir isso de Deus. A minha presença não vai mais com vocês. É realmente assustador ouvir isso do Senhor. A gente pode viver sem dinheiro, a gente pode viver sem qualquer coisa, mas é impossível viver sem a presença do Senhor. E aí aqui o povo começou a chorar. E ninguém usou mais enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, o povo de Israel, ninguém mais usou nenhum enfeite. E quando eu li essa palavra, veio na hora no meu coração. Eu até anotei aqui na minha Bíblia. Livre-se de tudo aquilo que o faz pecar e te afasta da presença do Senhor. Você precisa identificar o que é que tem te afastado da presença do Senhor. O povo de Israel aqui, que a tendência era a idolatria, eles tiveram que se livrar do quê? Dos enfeites de ouro, daquilo que eles poderiam ter facilidade para esculpir deuses falsos. Então a gente precisa identificar tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, tudo aquilo que nos faz pecar, tudo aquilo que o Senhor abomina. Enquanto eu falo isso, com certeza o Senhor já ministrou seu coração, te trazendo à memória aquilo que você precisa abandonar. E você ainda reluta e não abandona. E não está percebendo que a presença do Senhor está se afastando da sua vida, está se afastando de você. Perca tudo. Perca amigos, perca status, perca bens materiais. Só que, em momento algum, você passe por esse momento de perder a presença do Senhor. Porque o homem não suporta. O homem não suportaria viver. Quem já conheceu o Senhor, quem já experimentou da bondade de Deus, quem já vivenciou milagres do Senhor, é aquele louvor, né? No Santo dos Santos, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe mais viver. Exatamente. Quem já experimentou da presença do Senhor não sabe mais viver sem a presença dele. Qual é o nível de amor que você tem pelo Senhor ao ponto de abandonar aquilo que pode trazer prazer, mas te afasta da presença do Senhor? E quando a gente vai ler mais em diante, quando o Senhor manda o povo para uma terra, aqui, ó, e aí faz sentido porque o Senhor também pediu para eles abandonarem, porque o povo de Israel já tinha um coração voltado para a idolatria. E eles estavam indo para uma terra onde o povo lá já era idólatra. Imagina se eles não se livram, se o Senhor também não faz tratamento com eles, não se livram daquilo que faz a pecar. Eles, quando chegassem nessa terra, facilmente eles seriam conduzidos novamente para o pecado da idolatria. Por isso que eles se livraram dos enfeites de ouro. Porque esses enfeites era a brecha, era ali o caminho, né, que fazia eles pecarem, que levavam eles a pecarem, por conta do coração deles. E aqui fala assim, ó, lá no capítulo 34, fala assim, pois eles tornaram, obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de vocês os amorreus, os cananeus,
os jebuseus, os heveus, os hititas, os fariseus. Acautelai-se, para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para o qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha para vocês. Por que se tornaria uma armadilha para eles? Presta atenção. Ao contrário, derrubem os altares deles. Quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adorem nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Não faça ídolos de metal para vocês. A terra que o Senhor estava mandando o povo de Israel era um povo que já tinha idolatria, que já tinha deuses, que já tinha a tendência de adorar aquilo que o Senhor reprova. E o povo de Israel havia pecado no pecado da idolatria, tinha caído no pecado da idolatria. Então, por isso que lá atrás, eles tiveram que se livrar daquilo que lá na frente eles iriam passar e ser provados, porque já era um povo idólatra. E o Senhor falou, cuidado para vocês não caírem na armadilha deles, porque o coração do povo de Israel já estava voltado para a idolatria. Já tinha o coração deles já era inclinado. Então, é necessário identificarmos aquilo que nós estamos idolatrando e que nos rouba a presença do Senhor. Livre-se de tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Ame muito mais a presença do Senhor do que objetos, do que ouro, como o caso aqui do povo de Israel, né? Que provavelmente eles herdaram lá no Egito, que no Egito eles tinham tudo isso. E falavam, quando nós sentávamos ao redor das panelas, né? E comíamos carnes à vontade. Eles tinham sido libertos. Na verdade, eles tinham sido resgatados, eles tinham sido salvos das mãos do opressor, mas não tinham sido totalmente libertos das práticas antigas do Egito. O que você busca mais? Seus prazeres ou a presença do Senhor? É algo para refletirmos e pedir também a Deus para nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo, práticas que temos, que nos afasta da presença do Senhor, que nos rouba, né, que nos rouba a comunhão com Ele, e que a presença dele vai se afastando, e quando nós percebermos, já vai ser tarde demais, a presença dele não vai estar mais conosco. Deus o livre isso acontecer, mas que a gente venha despertar para andar numa vida de obediência ao Senhor, de santidade, de separação, de sacrifícios. Sim, o cristão precisa sacrificar, né? A palavra de Deus diz, quer seguir-me? Jesus diz, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha após mim. Então, não existe viver o evangelho sem renúncia. O evangelho é constante renúncia. E que o Senhor te dê graça para você identificar o que tem te afastado da comunhão e que você venha renunciar isso hoje, em nome de Jesus.